irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 10 do profeta Daniel. Daniel, capítulo 10. Estamos chegando ao fim. Capítulos 10, 11 e 12 tratam sobre uma mesma visão do profeta. Mas, irmãos, é necessário que a gente mencione o contexto, já que no último domingo não pude pregar em razão de uma crise alérgica, embora tenhamos sido extremamente abençoados pelos irmãos, o presbítero Amós e Davi. Mas agora que retomo, então, a pregação, eu venho ao capítulo 10 do profeta Daniel. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. No capítulo 10, o profeta Daniel está com 85 anos. Faço lembrar aos irmãos que ele chegou à Babilônia com 15. Então, Daniel aí já é um senhor, um profeta senhor, e que a maioria dos seus anos ele viveu na Babilônia, em um império ímpio, dado à idolatria, e portanto Daniel sofreu severa influência daqueles que eram babilônicos. Mas nos chama a atenção, irmãos, que embora ele tenha sofrido essa influência, ele não se contaminou. Quando me refiro a sofrer a influência, eu não estou dizendo que Daniel agiu como os babilônicos. Obviamente que as escrituras deixam claro que não. Mas em meio àquele contexto corrompido, Daniel não se dobrou diante dos babilônicos. Ele não se contaminou com aquele comportamento perverso. A gente percebe que as visões apocalípticas de Daniel começam no capítulo 7. Então, no capítulo 7, nós já temos o sonho dos 4 animais, onde Daniel ali recebe a revelação, não é, sobre o anticristo. O anticristo propriamente dito. Por que eu uso nesses termos? Porque a Bíblia fala de anticristo no singular e anticristo no plural. Aqueles que são anticristos, eles são como protótipos do anticristo. Mas sabemos que virá o grande anticristo, que é aquele homem a quem Satanás levantará com o intuito de dominar então o mundo, e o qual será vencido pelo sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou fazendo esse esclarecimento para que não confundamos. A Bíblia fala de anticristo nas duas perspectivas: anticristo singular, o maioral, o levantado, aliás, todos são levantados por Satanás, mas me refiro àquele que quererá dominar o mundo, e anticristos no plural, que são protótipos do anticristo. São homens perversos, mundanos, que de alguma forma tentarão ali sufocar a igreja, sufocar a mensagem do Evangelho e implementar então as suas maldades. No capítulo 7, a revelação que Daniel recebe está apontando para o anticristo do final dos tempos, aquele que será destruído, derrotado por Jesus com o sopro da sua boca. No capítulo 8, Daniel fala sobre um anticristo, e esse é Epifânio, aquele homem que no ano 138 sacrificou um porco, 138 a.C., sacrificou um porco no altar do templo em Jerusalém. Esse homem então era perverso e ele era um dos generais de Alexandre o Grande. É claro que o nome não vai aparecer nesses termos, mas Epifânio ele era um protótipo de anticristo. Nós vimos isso então no capítulo de número 8. Capítulo 9, estou falando do contexto, Daniel, lendo as Escrituras, ele percebe
que o povo ficaria cativo, disciplinado pelo Senhor na Babilônia durante 70 anos. E ele faz essa leitura quando o povo está cativo há 68 anos. Então, ele é tomado de um quebrantamento muito grande, porque ele compreendeu que o final do cativeiro estava próximo, faltavam apenas 2 anos, mas não havia arrependimento no povo. Sendo que o Senhor os levou até lá para discipliná-los. Então Deus usou o ímpio para disciplinar o crente. E quase no final desse período, faltando apenas 2 anos, de um total de 70, Daniel percebe que o povo não está arrependido. Não há arrependimento nenhum, não há mudança de vida, não há constrangimento. Então ele se consterna com toda essa situação. Capítulo 9. E então ele faz uma oração ao Senhor. Esse foi o conteúdo do último sermão pregado no livro de Daniel, aqui na igreja. Consternado, ele ora ao Senhor, para que o Senhor perdoe o pecado do povo de Israel. Porque o tempo se aproximava, o povo estava disciplinado, mas não havia arrependimento. A disciplina, ela tem um propósito muito claro, irmãos. A disciplina, ela deve chamar o faltoso à correção. Então, não é disciplinar por disciplinar. É disciplinar para que essa sirva como um chamamento à correção. Há pastores, por exemplo, que defendem que a disciplina ela sempre deve ser por tempo indeterminado, quando aplicada na igreja. Porque a disciplina ela pode ser aplicada por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Então, imagine de repente um irmão que é ouvido no conselho, que assume sua falta e o conselho o disciplina. E diz assim: olha, meu irmão, você ficará por 1 ano sob disciplina. Observem que há a determinação de um tempo, 1 ano. Então, disciplina por tempo determinado. Claro, esse tempo pode variar. Eu estou falando apenas de uma hipótese. E existe a disciplina por tempo indeterminado. Essa, ela é aplicada de modo a observar o arrependimento do faltoso. Nas 2 situações, o faltoso deve se arrepender. Nas 2. Mas supõe-se que aquele que está disciplinado por tempo determinado, ele já se apresentou não apenas confessando a sua mazela, mas também arrependido do que fez. No segundo caso, disciplina por tempo indeterminado, se espera a apresentação de evidências que demonstrem que a pessoa está arrependida ou arrependido de sua falta. O Senhor executa uma disciplina por tempo determinado. 70 anos de cativeiro. Tem crentes, ou daqueles de Israel, que entraram lá na Babilônia, escravos, e morreram. Ou seja, eles não conseguiram ver a libertação do povo de Deus, desse segundo cativeiro. Porque o primeiro foi no Egito, o segundo foi na Babilônia. Eles não conseguiram ver, porque morreram na Babilônia. Daniel chega com 15 anos, nesse momento do capítulo 10. Capítulo 1, Daniel tem 15. Capítulo 10 de Daniel, ele tem 85 anos. Percebam. Então, é um lastro muito grande temporal. E ele percebe a falta de arrependimento. O Senhor disciplinou, mas o povo não se arrependeu. Então ele tece uma oração de confissão de pecados no capítulo 9. Pastor, e o que é que acontece no capítulo de número 10? Daniel tem uma visão à beira do rio Tigre, versos de 1 a 3. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas.
manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até passarem as 3 semanas inteiras. Pastor, por que a gente lê no verso 1 uma terceira pessoa falando, mas no verso 2 a primeira pessoa, que é Daniel? Porque aqui servia como um cabeçalho. Então, o texto é apresentado no verso 1 como um cabeçalho de um documento, por exemplo. A partir do verso 2, observe que Daniel assume a narrativa, quando ele diz: naqueles dias eu, Daniel, falando na primeira pessoa. E então ele vai relatar que está à beira do rio Tigre, ele vai relatar que durante 3 semanas consecutivas, 21 dias ele jejuava. Ele não se alimentou de manjares desejáveis, de comida de boa qualidade, ele não se alimentou de carne alguma, não ingeriu vinho e nem foi ungido com óleo. Qual era o propósito de Daniel nesse jejum de 21 dias? Haviam 2 razões que levaram Daniel a jejuar. A primeira delas estava relacionada às visões apocalípticas que ele teve. Embora também recebeu a revelação, o conteúdo, a descarga daquelas revelações eram extremamente profundas e assustadoras. Então Daniel, quando se depara com essas visões, quando ele percebe o que está por acontecer, ele então jejua. A segunda razão é que nessa época Ciro já havia autorizado cerca de 50 mil judeus retornarem para Jerusalém, juntamente com Zorobabel, para a reedificação do templo. No entanto, irmãos, Daniel percebe que haviam muitos judeus que estavam cativos na Babilônia, que eles já não desejavam voltar para Jerusalém. É uma ideia de escravização do pecado. Perceba o que eu vou lhe dizer. O pecado, ele nos enreda e escraviza. J.C. Halley diz que o pecado, ele começa com uma teia e acaba com uma camisa de força. O pecado, ele vem de modo sorrateiro, ele envolve, ele embaraça e torna escravo. Parece que isso acontece com o povo judeu na Babilônia, porque eles adentraram escravos, e quando eles recebem então a ordem ou a autorização para retornar a Jerusalém, vão apenas 50 mil judeus, juntamente com Zorobabel, para a reedificação do templo. Mas muitos já não desejavam ir a Jerusalém. É curioso, eu não sei se vocês sabem, mas no sistema prisional brasileiro, existem muitos presos hoje que já cumpriram suas penas, e eles continuam presos. Aí a pergunta é: pastor, não seria isso uma injustiça? Claro que sim. Mas por que isso acontece? Por 2 razões. Uma, ou porque aquele preso não teve um advogado para demonstrar ao juiz da execução que ele já cumpriu a pena, sequer teve aí um advogado público, um defensor público, ou porque ele se habituou àquela vida, de modo que para ele já não faz muito sentido sair dali, considerando que ele será discriminado pela sociedade. E ele já consegue viver, se relacionar adequadamente, ou pelo menos de modo razoável, dentro do presídio. O que eu quero dizer com essa ilustração? É que o pecado, ele enreda e ele escraviza. A gente, quando começa a pecar, irmãos, a gente acha que está tudo sob controle, que no momento que queremos, podemos dar um fim naquilo. O problema é que isso vai se acentuando, até que chega um dia que o pecado está com uma coleira posta em nosso pescoço.
e nós então voltamos à escravidão desse mal. Parece que isso acontece com os judeus na Babilônia. Então, essa é a segunda razão que leva Daniel a jejuar. Se a primeira foi a grandeza das revelações que ele recebeu, a segunda é perceber que muitos judeus tinham a volta para Jerusalém como algo irrelevante, quando Daniel entendia que eles deveriam almejar aquilo, eles deveriam desejar profundamente voltar à sua cidade e edificar o templo e adorar a Deus. Daniel não nota isso e ele jejua por isso. Amados, segundo momento do texto, então, nós temos a visão propriamente dita, o relato dos versos 2 a 9. Vejam só, naqueles dias verso 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Esse foi o relato que Daniel trouxe. Alguns estudiosos, eles não vão conseguir enxergar que esse homem é uma visão pré-encarnada de Cristo. Alguns estudiosos da Bíblia, eles têm dificuldade com essa compreensão. Então eles vão entender que ali há um anjo ou alguém que trouxe a mensagem, porque nós temos aparições diferentes nesse texto. Vocês vão perceber que aqui temos o relato de um homem que aparece com essas características. Mais à frente, nós temos um anjo que aparece. Então Daniel está à beira do rio Tigre e tem essa visão. Eu particularmente, irmãos, eu creio piamente que quem aparece aqui é o próprio Jesus Cristo. Daí você vai me perguntar, com base em quê? Na sua suposição, eu vou lhe responder com base em Apocalipse capítulo 1, versos de 12 a 17. Vejam a semelhança do que Daniel viu com a semelhança com que João viu no Apocalipse. Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Olha lá, começa pela expressão Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem, a mesma expressão que Daniel usa lá atrás. Um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha agora, verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Olha agora a expressão. Os olhos como chama de fogo. A mesma expressão que Daniel usou. A mesma expressão João está usando aqui. Ele está dizendo, primeiro, que aquele que ele viu semelhante ao Filho do Homem tinha olhos como chamas de fogo. Filho do homem e olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Olha a outra expressão agora, a terceira expressão. A voz como de muitas águas. Lá Daniel não vai usar a expressão de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora vejam a reação de João no Apocalipse e a reação de Daniel quando teve essa visão. Verso 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Essa foi a reação de João. Pastor, e a reação de Daniel? Volta a Daniel, capítulo de número 10, verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante,
caiu sobre eles grande temor, e fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Tanto as expressões da visão que João teve lá no Apocalipse sobre Jesus Cristo, quanto a visão que Daniel teve no capítulo 10, são visões muito semelhantes. Olhos como chamas de fogo, alguém semelhante ao Filho do Homem, a sua voz era como a de muitas águas. No caso de Daniel, Daniel vai dizer que a sua voz tinha uma outra semelhança, não usa a expressão muitas águas, mas a reação de ambos é a mesma. João cai como morto, Daniel falta-lhe forças, ele fica pálido e ele cai diante da visão. No meu entendimento, irmãos, esse que aparece a Daniel é Cristo pré-encarnado, por conta dessa semelhança que há entre os textos. Aqueles que alegam não ser Jesus, eles afirmam que não é Jesus, porque todas as vezes que Jesus apareceu pré-encarnado, ele trouxe uma mensagem. Então, por exemplo, quando ele aparece a Josué, ele aparece como príncipe dos exércitos de Deus e diz: eu acabo de chegar, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Observem que ele se comunicou. Só que no capítulo 10, nós temos a figura dessa pessoa bendita, que mais à frente aparece um anjo para Daniel. E anjo significa mensageiro. Então, Daniel recebe a revelação para a qual foi destinado a receber. Então, particularmente, meu entendimento é que esse que aparece lá no Rio Tigre, esse primeiro personagem, é o próprio Cristo antes da sua encarnação. E sempre antes, no Antigo Testamento, de grandes situações, de grande monta, nós víamos a aparição de Deus. Por exemplo, quando Deus foi libertar o seu povo do Egito, qual foi o primeiro passo? Ele apareceu no monte a Moisés, diante de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Moisés vai e então ele tem um encontro com o Senhor. Aos pés de Jericó, Josué está diante do maior desafio até então: vencer aquela nação ímpia cercada por uma muralha. O Senhor então se apresenta mais uma vez lá em Jericó a Josué. Aqui o povo está prestes a ser liberto. Então, no meu entendimento, Cristo, que é o grande libertador, ele se apresenta também a Daniel. Então, observem que a reação de Daniel, ela é muito semelhante à reação que teve também João. Caminham na mesma direção. Verso de número 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Irmãos, quando a gente se depara com a leitura de Daniel, a gente percebe o grande impacto que as aparições do Senhor e as revelações causam à vida do profeta. Eu não estou falando de um crente da atualidade, eu estou falando do profeta Daniel. Eu estou falando de um homem que viveu 70 anos em meio a um povo corrompido e não se corrompeu. Um homem que 3 vezes ao dia abria as janelas do seu quarto, que ficavam voltadas para Jerusalém, para orar pelo seu povo. Toda a Babilônia sabia que Daniel tinha essa prática. Era um homem altamente piedoso, ele vivia aos pés do Redentor. Ele vivia se humilhando aos pés de Deus. Mas Daniel, quando recebe as revelações e tem as visões, ele fica pálido, ele perde as forças. Daniel chega a adoecer, irmãos. A saúde de Daniel
ela é comprometida diante das revelações, porque o seu estado emocional é completamente abalado em razão da profundidade das revelações. Há muito temor e tremor diante daquilo que ele lê, diante daquilo que ele vê, diante daquilo que ele sonha. Quando a gente faz um contraste com os dias atuais, parece que muitos de nós estamos entorpecidos, anestesiados. A gente ouve a palavra, mas para muitos de nós parece estarmos ouvindo uma simples palestra, uma aula. Parece que não estamos ouvindo verdadeiramente Deus falar, e isso é assustador, porque se diante de uma pregação fiel à Escritura, eu não compreendo o que Deus está me falando, significa dizer que eu não creio que Deus fala por meio da pregação. E se Ele não fala por meio da pregação, embutido nisso, eu estou dizendo sem palavras, Deus não fala por meio da sua palavra. Esse é o comportamento que muitos de nós externamos quando nos deparamos com a verdade de Deus que nos exorta, nos chama à ordem, ao arrependimento, a rasgar o coração, nos humilhar perante Ele, mas somos inertes. Parece que essa verdade ela não causa choque, impacto ao nosso coração. Quando fazendo uma analogia com a medicina, em termos práticos, essa verdade deveria ser no nosso peito, a semelhança de um desfibrilador. Sabe o que é o desfibrilador? É aquele aparelho que dá choque no peito daquele que teve a parada cardíaca. Ela deveria causar impacto, de modo a sairmos daqui refletindo profundamente sobre tudo o que ouvimos. Mas nós estamos tão habituados a esse mundo, que quando a palavra de Deus nos ensina que devemos exortar uns aos outros, ao invés de fazermos isso, nós fazemos o quê? Somos complacentes. Nós preferimos agir segundo os nossos conselhos e desprezar completamente aquilo que nos trata, nos aponta a palavra de Deus. É o que eu dizia ontem no casamento de Vane, acerca dos casais, mas que se aplica à relação dos pais e filhos. Por que é que nós temos hoje tantos filhos rebeldes, desobedientes, tantos filhos que muitas vezes não respeitam os pais, não respeitam a igreja, não respeitam ninguém? É porque a educação foi uma educação complacente, não foi uma educação disciplinar. E às vezes os filhos são adultos, sabemos que eles estão errados, mas nós não exortamos. O que é que fazemos? Somos complacentes. Ou seja, nós preferimos conviver com o erro do outro a chamá-lo à ordem. Quando a Escritura diz, olha, você deve educar os seus filhos na disciplina do Senhor. Quando a Escritura vai dizer que nós devemos exortar, admoestar uns aos outros. É isso que a Escritura está ensinando. Mas nós trocamos toda a verdade da Escritura pela complacência. Ser companheiro não é ser omisso. Ser irmão, pai, filho, casado, não significa fazer vistas grossas. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer ver essa pessoa bem. E para que essa pessoa esteja bem, muitas vezes nós vamos precisar chamá-la à ordem. Nós vamos precisar chamar a sua atenção em amor. Em amor. Eu não estou dizendo que é para desrespeitar ninguém. Eu estou dizendo que chamar alguém à ordem, chamar alguém à correção é demonstração amorosa. Eu sempre recebi palmadas dos meus pais quando necessário. Não era crente. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, foram todas oportunas.
hoje eu entendo que foram muito bem-vindas, embora naquela época não quisesse nenhuma delas. Então, Daniel, diante da verdade de Deus, irmãos, ele cai, ele adoece. E Daniel só está vendo uma revelação, algo que o Senhor está lhe trazendo acerca do Apocalipse e acerca do seu próprio povo. A gente ouve a revelação de Deus pregada, mas muitas vezes parece que estamos pregando a pessoas que estão mortas. A gente precisa ter cuidado para que os nossos cultos dominicais não sejam cultos fúnebres. Nada contra culto fúnebre. Nós realizamos vários aqui na igreja. Mas só existe uma pessoa que não está participando de um culto fúnebre. Sabe quem? O falecido. Nós precisamos, com todo respeito à memória dos que já se foram, eu sei que nós estamos vivendo um momento de luto aqui na igreja, e minha intenção não é desmerecer ninguém que partiu e ninguém que está vivo. Mas se existe alguém em um culto fúnebre que não tem audição para ouvir aquilo que está sendo dito, é aquele que Deus chamou. Porque agora ele desfruta da glória celestial. A gente precisa ter cuidado com isso, irmãos, para não virmos ao culto parecendo que estamos em um culto fúnebre em lugar daquele que partiu, em lugar daquele que não está mais. Porque se a palavra de Deus ela não choca, não impacta o meu coração, se eu ouço que eu devo me arrepender, mas não há arrependimento. Eu devo chorar, mas não há lágrimas. Eu devo rasgar o meu coração, mas não há disposição para isso. Significa dizer que Deus está falando, mas os meus ouvidos estão agravados para não poder ouvi-lo. Daniel não tem esse comportamento. A visão que ele tem no rio Tigre o deixa pálido, caído, sem força alguma. E o que ele viu ali foi a glória de Deus. Pare e pense, meu irmão, um pouco sobre isso. Tome muito cuidado para que você não seja uma pessoa que vem à igreja, mas a verdade não lhe causa impacto, porque essa verdade tem que impactar o nosso coração. Essa verdade tem que nos constranger quando necessário, nos consolar, renovar as nossas forças. Ela tem que nos santificar, irmãos. Quando eu digo que ela tem, é porque esse é o propósito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Disse o autor aos Hebreus, ela é mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de separar o que é inseparável. Alma e espírito são a mesma coisa. Não estou falando do Espírito Santo. Alma e espírito são a mesma coisa. O autor aos Hebreus disse que ela é mais cortante que espada de 2 gumes, que separa até o que é inseparável. É o quê? A alma do espírito. Junta e medula. Ela separa a junta da medula. A medula está na junta. Ela penetra, mas no seu coração. Como estão os ouvidos do seu coração? Eu quero dizer a você que muitas vezes eu fico feliz e triste. Vou começar pela boa notícia. Eu fico muito feliz quando termina um culto e eu vou à porta e me aparece então uma criança e diz assim: pastor, o que significa isso que o senhor disse no sermão? Por isso, irmãos, que eu sou contra cultinho para criança. Não estou falando da escola dominical. Eu sou contra separar criança no momento do culto. Porque a gente acha que a criança não entende o que é pregado. Você erra, você peca, quando você pega um telefone celular e dá para o seu filho se distrair no culto. Culto não é parque de diversão para você distrair seu filho. Culto não é circo. Para que você quer distrair seu filho? Seu filho precisa estar atento à pregação. Não é a telefone celular nem a joguinho. Os pais erram porque eles estão subestimando os filhos com relação à capacidade que Deus deu para que essas crianças compreendam
a palavra. E eu posso dizer isso porque eu vejo, quando eu chego à porta da igreja, uma criança diz: pastor, o que significa isso que o senhor disse na pregação? E eu preciso ali me agachar, a depender da altura da criança, do tamanho, e explicar a ela, tentando ser o mais simples possível. Pastor, isso acontece aqui na igreja? O quê? Eu não vou citar o nome das crianças para não constranger as mães que estão entretendo seus filhos. Porque a vontade que eu tenho é citar pelo menos o nome de umas 4 crianças. Mas eu não vou fazer isso para não ser indelicado com a igreja. Como é que a gente acha que a criança não presta atenção no sermão? Não julgue a sua criança pelo seu comportamento. Se nós não atentamos à mensagem, não projete na criança esse mesmo comportamento, o que é um erro. A mensagem ela deve impactar a nossa vida. Sabe por quê? Nós devemos confessar os nossos pecados, porque a mensagem deve nos dizer: arrependam-se. Terceira parte, irmãos, do texto sagrado de Daniel, e essa é uma parte assim, eu vou usar a palavra enigmática, mas nenhum sentido pejorativo, não tenho nenhuma perspectiva pejorativa. Mas eu diria que é algo que a gente lê e fica a se perguntar. Daniel, de 10 em diante: eis que certa mão me tocou. Lembrem, Daniel teve a visão no rio Tigre, caiu, Daniel está caído, quedado. Agora observem, verso 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Olha a situação que Daniel se encontra. Esse aqui já não é aquele que Daniel avistou. Nós já estamos tratando de um outro personagem aqui. Verso 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo o que acontece aqui, mas eu vou traduzir. Daniel está quedado diante da primeira visão que ele teve. Alguém lhe toca. Esse não é aquele a quem ele viu. E diz: Daniel, levante-se e ponha sobre os seus pés. Você é um homem amado. Daniel era conhecido no céu como os filhos de Deus são. Mas é interessante que essa expressão, que Daniel era um homem amado, ela aparece várias vezes no livro de Daniel. E quem está fazendo a afirmação não é o Daniel. O que eu quero dizer é: Daniel não disse, eu sou um homem amado. Daniel ouve isso de anjos. Porque de fato Daniel, ele tinha uma conduta, é claro, Daniel era pecador, indigno de salvação como qualquer outro homem. Mas Daniel na Babilônia, ele não se contaminou estando em meio a uma sociedade corrupta. E Daniel não deixou de buscar a face de Deus. O que eu quero dizer é, Deus não deixou de ser adorado por Daniel, porque Daniel estava em meio a um povo corrompido pela idolatria. Eu lembro que logo no início, no meio da pandemia, eu mandei uma mensagem para os irmãos. A mensagem era assim, abre aspas. Se nunca mais pudéssemos nos reunir no templo, vírgula, Deus seria adorado por você? Interrogação,
fecha aspas. Essa mensagem está no seu telefone celular. Deve ter uns 3 anos que eu enviei. A minha intenção foi confrontar, foi questionar até que ponto Deus é adorado quando nós estamos a sós. Mas uma das respostas me chamou muita atenção. Deixa eu ser muito sincero, quase ninguém respondeu. Quase que ninguém respondeu. Quase ninguém respondeu. Mas dos pouquíssimos que responderam, porque eu fiz uma pergunta. Uma pessoa bem educada responde o que está sendo perguntado. Uma das pessoas que me respondeu botou as coisas assim: claro, exclamação, vírgula, claro, exclamação. O Senhor deve ser adorado, ponto. Se eu viver 100 anos, eu não esqueço essa resposta. Pastor, mas uma resposta tão simplória, mas ela se incomodou com o que ela leu. Ela se incomodou, foi uma mulher, um membro daqui da igreja. Ela se inquietou. Ela entendeu que se nós não pudéssemos mais nunca nos reunir no templo, Deus não podia deixar de ser adorado na vida daquela irmã. Se eu viver 100 anos, eu não esqueço isso. Eu não esqueço. A gente se depara com o livro de Daniel, irmãos, e a gente percebe esse comportamento de, estando ele na Babilônia, Deus não deixou de ser adorado. E aqui a gente traz uma lição também para a vida da igreja, antes que eu entre nos próximos versículos. O que é que faz com que Deus seja adorado na sua vida? Você já parou para se perguntar isso? Por que Deus deve ser adorado por você? Talvez você pense: porque todos os domingos a igreja se reúne. Eu quero te dizer que essa resposta está errada. Você não deve vir aqui por um mero compromisso religioso. Você deve vir aqui por um profundo desejo de adorar a Deus junto com os santos de Deus. O rei Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à igreja para ele era razão de alegria, de contentamento, de gozo. Você vir aqui nessa manhã, o que é que te traz? É o fato de você saber, pura e simplesmente, que hoje é o dia do Senhor, portanto você deve ir à igreja? Se você me disser sim, eu vou dizer: você está equivocado. A gente sabe que cultuar a Deus, junto com o povo de Deus, no domingo, essa é uma bênção que Deus concedeu, um dia especial para que isso acontecesse. Mas o que eu estou tratando, irmãos, não é do resultado, não é do produto. Eu estou me referindo àquilo que deu causa, àquilo que é motivação, a mola propulsora. O que é que impulsiona o seu coração a vir a esse lugar? Essa é a questão. É isso. O que é que impulsiona o seu coração a vir a esse lugar? Muitos irmãos nossos estão ausentes agora pela manhã, muitos. Eu não sei se é porque ontem à noite a gente teve um culto de casamento e talvez alguém pensou assim: bom, eu já fui para o culto no sábado à noite, para que eu vou no domingo de manhã? Essa razão não é válida. Porque quem tem deleite na presença de Deus vai aproveitar todas as oportunidades possíveis. Talvez outros pensem: bom, eu não fui ao culto porque hoje tem um evento folclórico, que é o Lambe Sujo, e isso me priva de ir à igreja. Essa razão não é válida. Também não é válida. Porque se alguém usar isso como argumento, eu me questiono acerca daqueles crentes que nesse exato momento, na igreja perseguida, estão morrendo em um container fechado. Container é uma caixa de aço carregada por navios.
E crentes são aprisionados em contêineres ao ar livre, tomando sol, para que eles desidratem e morram lá dentro torrados. E sabe por que eles estão lá? Porque eles professaram a fé em Cristo. Nós somos a igreja livre e desprezamos esse benefício. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Porque a igreja da atualidade parece um oceano com 1 milímetro de profundidade. A vida dos crentes da atualidade, ela parece um oceano com 1 milímetro de profundidade. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Daniel era conhecido como um homem amado, porque ele não se corrompeu e Deus não deixou de ser adorado por Daniel. Segue o texto e diz assim, verso 13: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Verso 15: Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que um como semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. E então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão que me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. É essa passagem que eu me referi, que ela nos parece, no mínimo, intrigante, curiosa. Eu explico. O homem ou o anjo que toca no ombro de Daniel e manda que ele levante, se firme sobre os teus pés, ele diz assim: Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você se aplicou em oração e ao jejum, eu saí para te trazer uma mensagem. Mas, no meio do caminho, eu fui interrompido pelo príncipe da Pérsia. E esse ficou 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia. Até que veio Miguel, um outro anjo, derrotou o príncipe da Pérsia, para que finalmente a mensagem no 24º dia chegasse a Daniel. Pastor, o que é que isso significa? Porque sabemos que a Pérsia era um reino, era um império. A Pérsia aqui, irmãos, não é uma Pérsia física, não é um rei físico. Nós estamos tratando aqui do rei da Pérsia numa perspectiva espiritual. Eu te explico. Não dá para imaginar que um anjo lutando com um homem, um rei físico, vão passar 21 dias guerreando. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia traz relatos de que um só anjo matou mais de 10.000 homens. Então eu não posso entender que um anjo passou 21 dias lutando contra um príncipe da Pérsia que era humano. Não. O que nós temos aqui é um confronto nas regiões celestiais, ou melhor dizendo, no âmbito espiritual. O que nós temos é, Deus responde à oração de Daniel, e Deus envia a mensagem pelo anjo. O anjo então está a caminho dos céus a Daniel. No meio do caminho ele é interrompido por um suposto, provável demônio, que aqui é chamado de príncipe da Pérsia.
Eles passam 21 dias conflitando, até que Miguel, um outro anjo, vem e finalmente derrota o príncipe da Pérsia, a fim de que a mensagem chegue a Daniel. E ela chega. Isso chama muita atenção, porque na Bíblia nós não temos muitos relatos nesse sentido. Embora a própria Escritura aponte que há também um âmbito espiritual e não apenas esse âmbito físico. A maneira que nós devemos enxergar esse texto é compreender que Deus, em sua santa soberania, permitiu que essa mensagem fosse retardada durante 21 dias. E que esse anjo conflitasse com um demônio que era o príncipe da Pérsia. E que Miguel viesse então e repreendesse o príncipe da Pérsia para que finalmente a mensagem chegasse a Daniel. É esse um entendimento pacífico desse texto. O que nos faz compreender também, irmãos, que quando nós oramos, buscamos a face de Deus, quando nos empenhamos, nos inclinamos à busca pela face do Senhor, existe um âmbito espiritual que luta contra esse comportamento. Pense você, há 3 pessoas desinteressadas e desagradadas que você viva uma vida piedosa. Há 3. Quem são, pastor? Os seus 3 inimigos. Vou começar pelo menos pior. Por incrível que pareça, é Satanás, o inimigo menos pior que nós temos, porque ele está ao nosso derredor. Segundo inimigo que nós temos, que é pior que Satanás, é o mundo. O mundo não vai ter nenhuma apreciação a você que busca ter uma vida piedosa. Vão fazer chacota de você. Você vai ser desrespeitado e desacatado, porque você quer viver uma vida que não é desse mundo. E de fato ela não é. O terceiro e o pior inimigo que nós temos é a nossa carne, que não é o nosso corpo, mas são as inclinações perversas do nosso coração. Então, de fato, irmãos, quando buscamos viver uma vida piedosa, e piedade aqui não é piedade para a Bíblia nesse sentido, não é uma vida de ajudar um flagelado, mas piedade é a iniciativa de buscar a face de Deus. Quando essa palavra piedade aparece na Bíblia, é nesse sentido. É aquele que busca o auxílio, a direção, aquele que busca estar aos pés de Deus. O aspecto espiritual, não haverá um contentamento com isso. Você será o seu maior rival. Somado a isso, o mundo. E Satanás correndo por fora, ao derredor. Então, note que nós também não podemos desprezar isso. Eu sei, irmãos, que os irmãos pentecostais dão uma ênfase exorbitante, gritante a esse aspecto. Eu sei disso. Mas se eles praticam um extremo, nós praticamos outro. Eu lhe explico. Se um vento soprar e de repente esse copo cair, um irmão pentecostal é capaz de dizer: o diabo derrubou. Para nós, o diabo não derrubou. Para nós, foi fruto da ação do tempo. Um vendaval, por que não? Então é um extremo achar que absolutamente tudo o que acontece no âmbito espiritual. Porque você há de convir comigo que nós somos tendenciosos a culpar sempre, por exemplo, o diabo, embora ele seja culpado de muita coisa, por ações que nós praticamos movidos pela nossa carne. Então, é um extremo? É. Mas há outro extremo que nós praticamos. Sabe o que é? Achar que nada está no âmbito espiritual. Nada acontece, por exemplo, por influência de demônios. Aí a gente também precisa ter o cuidado. Eu não sou pentecostal, tá? Mas eu consigo perceber isso na Escritura. A gente precisa ter cuidado com os extremos. Não é tudo que acontece que é uma ação dos demônios, mas eu também não posso dizer que nada que acontece há influência do mal, porque aí eu estaria sendo, no mínimo, ingênuo, dizendo que a Escritura não apresenta essa realidade. Você consegue notar isso?
Você consegue notar que quando você busca a face de Deus, não há uma luta apenas contra a sua própria natureza, mas há pessoas, entidades interessadas em que isso não vá à frente. Parece que isso aconteceu com Daniel. Ele tinha uma mensagem para receber. E pela soberania de Deus, a mensagem chegou com dias de atraso. Não na agenda de Deus, mas na expectativa de Daniel. Caminha o texto, a partir do verso 18, e diz assim: Então me tocou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Segunda expressão no texto: Pai seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleces. E ele me disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Essa é a conclusão do texto. E eu quero trazer uma aplicação para a gente encerrar. Essa aplicação se encontra nos versos 18 e 19. É uma aplicação consoladora a todos aqueles que têm lutado nessa vida para serem crentes. Essa aplicação é para aqueles que têm se escandalizado com esse mundo. É para você que está indignado com essa sociedade corrompida pelo pecado. Essa aplicação é para você que sua única esperança está em Deus. Verso 18 e 19. Então me tocou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Primeiro, ele é fortalecido no Senhor. E disse: Não temas, homem muito amado. Segundo, por estar fortalecido em Deus, não deveria temer as circunstâncias daquilo que ele estava enfrentando. Terceiro, todos os filhos de Deus são por Deus amados. Quarto, verso 19, e disse, Pai seja contigo. Quarto, quem confia em Deus, quem espera em Deus, quem é amado por Deus, deve gozar de paz, mesmo em um mundo conflituoso. Ser forte, ele repete, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. A alegria de Deus é a nossa força. Nós somos fortalecidos na palavra de Deus. Nós temos dias em que crentes são frágeis, fracos. E quando eu digo frágeis e fracos, eu não estou me referindo ao nosso risco quanto ao pecado, porque a nossa natureza ela é inclinada à prática do mal. Eu estou querendo dizer que há crentes que não têm substância, não têm fortalecimento espiritual. Eles não resistem a dias difíceis de tribulação. Sabe por quê? Porque eles são rasos, porque eles não se aprofundaram, não conhecem a Deus como Deus quer ser conhecido. Eles não compreendem que mesmo em meio ao caos, eles não estão abandonados, que a boa mão de Deus está sobre eles a cuidar, a santificar e a fortalecê-los. E sabe por que eles não sabem disso? Porque eles não ouvem a voz do Senhor. Daniel disse: o Senhor me tocou e me fortaleceu. Daniel ouviu, contemplou, Daniel desfrutou daquela graça inefável. E aquele homem que outrora estava caído, sem forças, agora ele está de pé sobre as duas pernas e agora ele glorifica a Deus, compreendendo que a presença santa
representada ali, ela então lhe traz forças e vigor. Irmãos, nenhum crente permanecerá de pé desprezando a verdade de Deus, vivendo sua vida como lhe dá na telha. Nenhum crente correrá bem a carreira da vida cristã sem atentar às belas palavras que Cristo nos diz. Nenhum crente resistirá a dias difíceis de conflito, dias angustiantes, se ele não estiver firmado na rocha salvadora que é Jesus Cristo. Atentemos à voz de Deus, sejamos sensíveis à direção que Deus nos dá por meio da pregação da sua palavra e do seu glorioso Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém.